Graça e paz, da parte de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. O tema de hoje é: devo entregar o dízimo? Nós vamos ler o texto em 2 Coríntios 8, de 1 a 15, que diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida à Igreja da Macedônia, porque no meio de muitas provas de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda tristeza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou assim também, complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto em fé e na palavra como no saber, e em todo o cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Por conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer como convém. Completai agora a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim o leveis a termos segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita com o que o homem tem, e não segundo o que não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Então a Macedônia era uma província romana no norte da Grécia, que foi a primeira região da Europa visitada por Paulo. Ele encontrou hospitalidade na casa de Lídia, comerciante de púrpura. Na casa de Lídia foi fundada a primeira igreja na Europa. Estes irmãos estavam passando por tribulações, como diz o versículo 2 deste texto. Porém, não deixaram que isso atrapalhasse a sua generosidade. Na Bíblia, a palavra generosidade reflete o amor de Deus e a sua graça. O que é graça? Graça
Graça é o amor de Deus que salva as pessoas e conserva-as unidas com Ele. Com Ele, Deus. Está em Salmo 90, 17, Efésios 2, 5, Tito 2, 11, 2 Pedro 3, 18. Graça também é a soma das bênçãos que uma pessoa, sem merecer, recebe de Deus. Salmos 84, 1, Romanos 6, 1 e Efésios 2, 7. Graça também é a influência sustentadora de Deus que permite que a pessoa salva continue firme na fé. Romanos 5, 17, 2 Coríntios 12, 9, Hebreus 12, 28. Graça também é louvor e gratidão. Salmos 147, 7, Mateus 11, 15, Mateus 11, 25. Graça também é boa vontade e aprovação, mercê. Gênesis 6, 8, Lucas 1, 30 e 5, 52. Graça é bondade, beleza. De graça é sem pagar. Gênesis 29, 15 e Mateus 10, 18. Depois você pode consultar estes textos que eles falam sobre a graça. A graça de Deus. Esta graça tão necessária para que nós continuemos firmes e não voltemos atrás na nossa fé. Ela nos ajuda, como diz em Mateus 24, que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Dos versículos 13 ao 15, nós vemos que não é um ato de sacrifício. Você entregar o dízimo, ele não é um ato de sacrifício. Por quê? Porque se nós olharmos que a pessoa que ganha 100 mil reais, ela vai entregar de dízimo 10 mil. E a pessoa que ganha 1.518, ela vai entregar 151,80 centavos. Elas não vão, na prática, ser a mesma quantidade, mas serão 10%. Será a igualdade. Cada um entregará 10% daquilo que ganha. E Deus, como Ele vai providenciar aquilo para aquele que ganha 100 mil e é fiel, fiel no quê? No amor. No amor à obra de Deus. Como aquele que entrega R$ 151,80. Deus também vai garantir o sustento deste. E é dever da igreja local um cuidar do outro. Isto com o dízimo, para que haja igualdade. O que tem muito não teve demais, e o que tinha pouco não faltou, como diz o versículo 15 deste capítulo 8. Então, o dinheiro do dízimo, para que ele serve? Para pagar a conta de luz do templo, para comprar
material, papel higiênico, café, cesta básica. Este final de ano, nós fizemos na igreja 500 calendários, com o nome da igreja, o horário do culto, e aquele versículo de João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, 500 pessoas receberam o calendário. E nós hoje temos o celular que podemos ver a data, mas às vezes acaba a bateria, acaba a luz, acaba a internet e às vezes não conseguimos usar o celular. Às vezes o celular cai e quebra, mas você precisa ver a data. E você vai no calendário, quando você procurar a data, você vai ver lá. E conhecereis a verdade vos libertará. O nome da igreja, o endereço, o horário local. Já gastamos de outubro até dezembro 2.000 folhetos, convidando as pessoas, pegando o nome para a oração e convidando para o culto da igreja. E também temos o café com biscoito, porque existem muitas pessoas que não são membros da igreja, mas muitos vão lá apenas para tomar um gole de café e comer um biscoito, porque está com fome. Temos também agora o curso de pedreiro. Para quê? Para ensinar uma profissão às pessoas totalmente de graça este curso. E isto nós precisamos de um quadro, de uma sala, de giz, de material, xerox, para dar para as pessoas. Então a igreja ela tem uma despesa para quê? Para ajudar as pessoas, para diminuir a dificuldade, o que a pessoa está passando. Temos também na igreja aquele que ganha muito, se morrer um parente, ele tem o dinheiro para fazer o enterro, que hoje deve estar mais de 1.000, 1.500, dependendo do caixão e daqueles gastos que se faz no enterro. Então, o que ganha 100.000, ele vai ter o dinheiro, vai poder tranquilamente fazer o enterro. Mas aquele que ganha 1.518, ele vai precisar da ajuda da igreja. Se ele ficar desempregado, a igreja vai poder dar uma cesta básica para ele. Se ele ficar doente e não tiver dinheiro para comprar remédio, é dever da igreja cuidar dele. E isto vai vindo o dízimo daquele que ganha 100.000, como daquele que ganha um salário mínimo. Roupas precisam ser doadas para pessoas que estão doentes. No outro dia, no evangelismo, apareceu um rapaz que ele era advogado, tinha carro, tinha casa, mulher e filha. Mas num desses dias de chuva e desabamento, a casa dele foi soterrada. Conseguiram tirar ele com vida,
mas ele agora precisa fazer hemodiálise. Mas a esposa dele, a filha, morreram e foram tiradas do meio do barro. Teve que se cortar o braço porque elas estavam tão abraçadas e tiveram que cortar o braço para separar as duas. E ele perdeu casa, e perdeu o carro, e emprego, e está morando na rua. E ele precisava de dinheiro para ir no hospital, a passagem, para poder fazer hemodiálise. Ele me mostrou na perna dele o corte da ferida que ele tinha na perna. E ele não queria o dinheiro. E eu levei-o no ponto e paguei a passagem dele. Ele entrou na van e foi para o hospital. Existem moradores de rua que ficam esperando. No outro dia chegaram mais cedo e perguntaram: já tem um café? Eu falei: não, a moça ainda está fazendo. Daqui a uns 10, 20 minutos você volta aí que você vai poder tomar o café. E naquele tempo que eu falei, veio ele, trouxe um outro morador de rua e tomaram o café. E esse rapaz que eu falei anteriormente, que perdeu tudo no desabamento de sua casa, ele passa a noite num posto de gasolina que fica 24 horas, conversando com os frentistas, com medo de dormir na rua e passar essas pessoas que não têm piedade e jogarem álcool, querosene e tacarem fogo nele. Ele dorme debaixo da marquise. E a igreja, até se tivesse condições, se o inimigo não estivesse espalhando aquele negócio: não, você não tem que entregar o dízimo, porque você está sustentando ladrões. A igreja poderia fazer um abrigo para apoiar estas pessoas. A igreja poderia fazer muito mais. Mas, infelizmente, o inimigo tem destruído. Tem aparecido muitas seitas onde Jesus Cristo não é o Salvador. Se prega mais em dinheiro, a pessoa, quanto mais ela der, mais ela vai receber de Deus, como se o dízimo e a oferta fosse um investimento que você entrega na igreja, e Deus é obrigado a te dar 100 vezes mais. Não é assim que a Bíblia fala. Por isso que o pessoal da Macedônia, eles eram pessoas que estavam dedicadas a conhecer a palavra de Deus, como diz aqui no versículo 7, como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Então eles estavam dedicados à palavra e ao saber. E muitas pessoas hoje são enganadas porque não conhecem a Bíblia.
não conhecem. Na verdade, hoje em dia, quem realmente está roubando as igrejas são os líderes, apóstolos, bispos, pastores. Eles vão pagar caro, como diz em Mateus 7. Quando eles falarem para Jesus, mas no teu nome eu profetizei, fiz isso, fiz aquilo, Jesus vai falar, não vos conheço, não vos conheço, apartai-vos para o fogo eterno, vós que praticais a iniquidade. Esses são os verdadeiros ladrões de hoje em dia. São esses que estão roubando as igrejas. Então você que é um verdadeiro servo de Deus, deve procurar uma igreja que ensina a palavra de Deus, que ensina a verdade. Deve procurar uma igreja que está dentro da palavra de Deus. E pelo trabalho que a igreja desenvolve, você vai ter certeza se você deve ou não entregar o dízimo naquela igreja. Sei que vão aparecer muitos inimigos, porque quando você prega isto, muitas pessoas vão ficar com raiva de você. Vi na internet de um pastor que ganha 150 mil por mês e a esposa dele 70 mil reais. Da onde sai esse dinheiro para esse homem e essa mulher ter esse salário? Ele tem um tipo dessas convenções que plantam algumas igrejas e ele fica no comando de todas. E é um absurdo. Um homem ganhar um salário desse de pessoas que ganham R$ 1.518, na sua maioria. Mas conheço também pastores que trabalharam, se aposentaram, dirigem igreja e continuam trabalhando. Mesmo já tendo 68 anos. Sua esposa também trabalha e ela também já passou dos 60. Este sim é um pastor que você deve dar valor e seguir. Mas se você ver um desses que ganha um salário, uma fortuna, foge deles, porque é um falso profeta, um mentiroso e um ladrão. Um pastor que não socorre as ovelhas, que não cuida das ovelhas, ele não é um pastor, ele é um falso profeta. E isto tem levado ao mundo. Hoje nós temos 16 milhões de desigrejados, foi a última vez que eu vi. Muitas pessoas não frequentam mais as igrejas porque preferem ficar em casa e usar o seu dinheiro do jeito que quiser. Por isso que lá em Mateus 24 também diz que por isso o amor de muitos esfriará. Então,
Você deve entregar o dízimo ou não? Sim, quando é uma igreja verdadeira, que cuida das suas ovelhas e cuida das pessoas que necessitadas, que ajudam aqueles que precisam de ajuda, e não deve entregar o dízimo naquelas igrejas que querem apenas, como diz em provérbio, a sanguessuga tem 2 filhas. O nome das 2 é me dá, me dá. Nessa igreja você não deve entregar o dízimo, porque ela não é uma igreja de Jesus Cristo. Ela é uma seita. Ela foi algo construído para explorar a boa fé do povo. Então aí está a resposta. Se você deve ou não entregar o dízimo. Que Deus abençoe a sua palavra lida e este sermão que nós fizemos, esse estudo, e que ele possa completar no seu coração e que você passe a ter o hábito de estudar a palavra de Deus e conhecer a verdade. Porque, como diz lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por nossas vidas, graça te damos porque tu és um Deus santo, justo e verdadeiro, um Deus único, que merece toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Levanta verdadeiros servos teus, Pai, para sustentar a tua obra. Sabemos que tu és o Deus do impossível. Tu poderia fazer chover moedas de ouro dentro da igreja, mas tu quer também de nós, primeiro o amor, a confiança e a participação de cada um de nós na tua obra, Pai. Então levanta e desperta os verdadeiros servos teus, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, ao nosso amado Pai eterno, pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.